Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus. Uma alegria, meus irmãos, podermos cantar ao nosso Deus. Lembrando que é sempre uma técnica de memorização. A transparência serve para facilitar os irmãos acompanharem a letra do louvor, mas é sempre bom memorizarmos, guardarmos, porque quando nos faltar a transparência, a igreja continue cantando, lembrando aí da letra. Mas é uma maravilha. Meus irmãos, nós sabemos que nós estamos com a responsabilidade da continuação da pregação da palavra do nosso Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Então eu os peço que, mesmo assentados, abram a palavra do nosso Deus na carta aos Efésios, no capítulo 1. Hoje nós iremos fazer a leitura dos versículos 3 a 6. Semana passada nós fizemos aqui um apanhado, uma introdução dos versículos 1 a 2, e hoje eu quero adentrar um pouco mais no que o apóstolo Paulo deixou registrado aqui. Apenas do versículo 3 a 6, Efésios. A nossa oração é que o Espírito Santo fale ao teu coração, assim como ele já falou ao meu na preparação da mensagem. O pregador é o primeiro ao ouvir a voz do Espírito quando prepara o sermão, ainda que às vezes são textos conhecidos, e você possivelmente já deve ter lido essa carta toda ou já ouviu sermões neste texto, mas nós cremos que o Senhor Deus é poderoso para renovar na nossa mente e no nosso coração a palavra. Então, nesse momento eu convido a você a acompanhar a leitura por gentileza. Efésios 1, de 3 a 6, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vocês sabem muito bem que o pregador se ocupa com as crianças presentes no culto na hora da mensagem. E a instrução que nós damos aos pais é que os pais fiquem atentos aí perto dos filhos para ajudar os filhos a compreender a mensagem, que muitas vezes precisa do auxílio dos pais. Então as crianças são importantes no culto, ainda que são bebezinhas, mas elas são importantes. E nesse momento eu vou convidar a nossa irmãzinha Ana Júlia, a Julinha, que nos conduz em uma palavra de oração nesse momento, quando iremos pregar a palavra do nosso Deus. Então a nossa irmãzinha Julinha irá fazer esta oração. Papai do céu, já cantamos por esse dia, que no mal venha a igreja, nenhum mal venha o pastor, nenhum na sua palavra, fala nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito bem. Meus irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, uma carta, eu disse semana passada, da prisão. O objetivo do apóstolo Paulo é consolar, confortar aqueles irmãos. Ele não pode ir lá naquela região, então ele escreve a carta. Tem outras cartas da prisão, da sua primeira prisão. E a cidade de Éfeso é uma cidade muito importante na Ásia Menor da época. Muitos estudiosos, eu reafirmo, dizem que esta carta aqui é uma das cartas que coroam todos os escritos do apóstolo Paulo, tamanha importância do assunto que é tratado aqui. Semana passada nós falamos da apresentação que Paulo se faz para os irmãos, ainda que ele era conhecido daquela igreja. Mas como a carta foi escrita para ser
circulada em outras cidades, então ele faz uma apresentação, e a apresentação dele é com o nome romano, Paulo, está aí, e ele é um apóstolo de Cristo Jesus, só que não é um apóstolo formado por nenhum concílio humano, ele é um apóstolo da vontade de Deus, e o alvo dele é, com esta carta, alcançar os crentes em Cristo Jesus, que ele chama de santos, que a princípio estão lá na cidade de Éfeso e estão em outras cidades, e chegou para nós aqui os santos da cidade de Betim. Só que esses santos não estão apenas numa região geográfica terrena, eles também estão em Cristo, e eles são fiéis, ou deveriam ser fiéis. E aí então ele faz uma saudação para os irmãos, dizendo que essa saudação é da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E vimos aqui lampejo da Trindade Santíssima. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com a doutrina da Trindade, mas a carta que o apóstolo Paulo escreve, o conceito da Trindade está estampada aqui. E hoje, como eu acabei de ler para vocês, ele vai apresentar os motivos do porquê ele escreve esta carta. E são bênçãos, meus irmãos. Eu disse para vocês que nós ficamos um tempo aqui pregando o escrito inspirado do Senhor Deus no Antigo Testamento, que eram palavras de juízo para alertar a igreja, palavras de vida, porque juízo também é palavra de vida eterna. Mas o que nós temos aqui é o apóstolo Paulo, como um pastor que era, escrevendo para a igreja, mostrando como que a igreja é abençoada pelo Deus que é Pai. Então aqui é a apresentação do Deus Pai. Então eu vou tratar com vocês rapidamente as bênçãos que procedem de Deus o Pai para a vida da igreja. Então você que está aqui, que se sente igreja, esta palavra é para te abençoar, é para te trazer conforto e consolo. Por quê, meus irmãos? Não são poucas as aflições que assolam o nosso dia a dia, especialmente nestes últimos dias que temos vivido. A nossa vida aqui neste mundo é uma peregrinação. Nós vivemos nesta terra aguardando a consumação da nossa redenção, a redenção final. O crente verdadeiro sabe que a morada final dele não é esta terra, ele não ajunta tesouro aqui nesta terra. O problema é que não bastassem as dores, as crises, as perdas físicas, os gemidos diante das pressões que nos afetam, especialmente no campo das emoções, o nosso psicológico. As tribulações pelas quais todos nós passamos, muitas vezes arrancam de nós lágrimas, choro, causa em nós tristeza, causa em nós desânimo. Então nós choramos por muitos motivos nessa vida. Choramos quando perdemos um ente querido. Nós sentimos aí a perda do querido Rodrigo, que tanto essa igreja orou, um irmão nosso, que sofreu de uma doença terrível, e aprove o Senhor Deus recolhê-lo. Mas nós que ficamos do lado de cá, sentimos. E olha que eu estou falando de um querido irmão que para muitos de nós aqui está bem distante, lá do Espírito Santo, amigo e irmão lá do seminarista Osiel. Mas e quando isso acontece perto de nós, meus irmãos? Dentro da nossa casa, como na nossa família nós experimentamos aí pouco tempo a perda de uma querida tia nossa. Então a tristeza bate no nosso coração. Como suportar, meus irmãos, e superar essas crises, essas circunstâncias? Hoje pela manhã, na escola dominical, nós falamos exatamente isso. Começamos uma série de estudos sobre família. Quando os problemas se acentuam dentro da nossa família, quando a crise está instalada e não vai embora não, e fica lá, você ora para melhorar e parece que piora. Então, como desfrutar da paz de Cristo que excede todo o entendimento no meio dessa crise, no meio do caos? Eu acredito, meus irmãos, e estou convencido
que uma compreensão clara da doutrina bíblica da eleição traz refrigério para o nosso espírito. É o que nós vamos ver no texto aqui. É quando você tem uma compreensão clara que você tem um Deus que é poderoso, que escolhe, que controla todas as coisas e que a nossa vida está nas mãos dele, não está nas minhas nem da minha família. Então isso consola o nosso coração. Então nós vamos aqui ver as bênçãos que procedem deste Deus para nossas vidas, apesar das grandes dificuldades que enfrentamos ou possivelmente iremos enfrentar aqui neste mundo. Olha o versículo 3 comigo, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o objetivo desta carta. Versículo 3 ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ou a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Prestem atenção que quando ele fala desta bênção que vem sobre o povo de Deus, o objetivo dele é mostrar que Deus já fez isso de uma maneira sobrenatural. Não é que o Senhor Deus vai abençoar, Ele pode fazer isso, mas Ele apresenta aqui como se já tivesse acontecido há muito tempo. Deus, no seu soberano poder, na sua graça bendita, realizou bênçãos quando nós nem ainda pensávamos em existir. Aliás, ninguém pensou em existir, nós passamos a existir, por assim dizer. Isso para mostrar, meus irmãos, que a igreja é um povo muito abençoado. E não é abençoado por causa da ética deste povo, não é abençoado por causa do comportamento desse povo. A ética e o comportamento moral desse povo aumentam mais ainda, mas nós temos um Deus que já nos abençoou. E o texto é sobre expressão de louvor por causa deste conhecimento. Eu não vou louvar a Deus por aquilo que Ele faz, também o louvo, mas a minha expressão de louvor é por aquilo que Deus já fez por mim, por quem Ele é. Então este texto é uma expressão de louvor, ou melhor dizendo, é um salmo de louvor pela redenção e pela consumação daquilo que o Senhor Deus criou. O Deus que cria do nada todas as coisas. E Ele criou de uma maneira a cumprir um plano que Ele estabeleceu na eternidade, quando o Espírito Santo, até os dias de hoje, vem cumprindo esse propósito eterno de Deus. Por isso, Trindade está aqui descambada no escrito do apóstolo Paulo. Não a palavra, mas o conceito está aqui. Então, não sei se vocês perceberam que nos é apresentado aqui a fonte das nossas bênçãos. Diz que Deus, o Pai, nos faz rico em Cristo. Vocês devem lembrar que o Senhor Jesus uma vez ensinou os discípulos a orar. Aliás, foi um pedido que os apóstolos fizeram, porque eles viram que João Batista ensinava os seus discípulos a orar. Então ensina-nos a orar. E é interessante que na quarta petição, meus irmãos, o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar ao Pai nosso que está nos céus, a pedir o pão. Vocês devem lembrar disso. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nesta quarta petição, o Senhor Jesus está dizendo: não há um outro local que vocês possam pedir pão a não ser o Pai de vocês. E este Pai é nosso, porque é o Pai da comunidade. É como que o filho sai e não encontra pão em lugar nenhum, ele volta para o pai dele e diz: pai, me dá pão. E o pai dele vai dizer: meu filho, por que é que você está me pedindo pão? E o filho vai dizer: porque eu não encontro em nenhum outro lugar pão, só o Senhor tem pão da vida para me dar. E aqui o apóstolo Paulo apresenta a fonte das nossas bênçãos, meus irmãos. Este Deus que é Pai, e em Cristo Ele nos faz ricos. E daqui a pouco eu vou explicar o significado da palavra rico aqui. Ele também apresenta a natureza dessas bênçãos. Então, primeiro a fonte, o próprio Deus, não nós, não a nossa igreja, não a nossa tradição, não a nossa capacidade de entender as coisas, nada nosso, Deus.
E a natureza de nossas bênçãos diz aí que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então aqui está a natureza. Aí você vai falar: pastor, puxa vida, bênção espiritual? Queria uma bênçãozinha material. Estou num aperto lascado, estou num projeto aí. Se Deus abrisse a porta para mim, que bênção que seria. Eu te entendo quando você fala isso. Eu também espero uma porta aberta. Mas nada supera, meus irmãos, esta bênção aqui nas regiões celestiais, esta bênção espiritual. Porque é numa esfera, meus irmãos, inalcançável pelos homens. Por isso que nesta região ladrão nenhum rouba, traça nenhuma vai roer, não vai haver ferrugem. Na região, por que na região celestial, meus irmãos? É porque é onde Cristo está. Se você me perguntar agora: pastor, onde o nosso Salvador está? Nessa região celestial. Ele subiu para lá no seu corpo da ressurreição. Ele não está aqui no nosso meio. Nós não conseguimos sentar no banco e bater um papo com o Senhor Jesus. Nós não conseguimos dar um abraço nele. Nós não conversamos com ele fisicamente como nós conversamos uns com os outros. Ele subiu para lá no corpo da sua ressurreição. Então preste atenção no detalhe. A bênção que o Pai dá aos seus filhos é em Cristo. Eu sei que é chover no molhado para você isso daqui, mas preste atenção nesse detalhe, meus irmãos. Cristo é o centro da nossa salvação. Não é você, não é o homem, não é o seu livre-arbítrio, é Cristo. O amor de Deus está localizado em Cristo. A graça de Deus está em Cristo. A salvação está em Cristo. A vida eterna está em Cristo. Meus irmãos, estamos em Cristo pela obra de Deus o Pai. Isso consola o nosso coração, porque se dependesse de mim, as pessoas ainda não convertidas ou não alcançadas por esta graça, estão interessadas primariamente nas coisas da terra. Mas a vida do crente ou do cristão está centrada não na terra. Nós trabalhamos, nós conquistamos, ganhamos dinheiro, construímos, casamos e damos em casamentos, mas eu quero dizer que a nossa vida não é centralizada aqui neste mundo, porque aqui tudo passa. Vocês estão presenciando aí o que aconteceu lá em Alagoas, em Maceió. Uma região quase que inteira, pessoas investiram pesado, suas vidas estavam lá na construção. De repente, do nada, algo começa a acontecer. Quantas pessoas desesperadas, porque pensavam que ali seria o seu local de descanso, de segurança, de tranquilidade, quando de repente vem uma má notícia. Isso para mostrar, meus irmãos, que nesta terra nenhum de nós estamos seguros. Nenhum de nós. Quantos acidentes fatais a gente recebe as notícias, da noite para o dia, quando a pessoa sai de casa e pensa que vai dar tudo certo para ela, de repente vem uma notícia desagradável para a família. Todo dia nós ouvimos isso aí. Tem um querido presbítero nosso aqui que trabalha no cartório, sabe muito bem disso. O índice de infarto aumentou assustadoramente. O câncer vem assustando muitas pessoas. Meus irmãos, nós os cristãos sabemos que aqui nesse mundo não é a nossa casa. Então é bobagem para o crente que já foi alcançado por esta graça pensar que as bênçãos importantes para a vida dele são as coisas terrenas. Eu não sou contra as coisas terrenas, eu já quero dizer isso aqui. O que eu estou dizendo é que existe algo muito além para nós e que traz conforto para o meu coração. Eu posso viver a minha vida toda aqui neste mundo sem conseguir comprar minha casa própria, mas eu tenho uma mansão celestial me aguardando. Isso me faz deitar na minha casa que eu pago aluguel e logo pegar no sono. Se
houver a possibilidade de eu comprar minha casinha própria, eu vou comprar. Mas não vai ser em comprando que eu vou ter paz, que eu vou ter alegria, satisfação plena. Não, meus irmãos. A nossa cidadania encontra-se no céu. Eu quero deixar isso aqui bem claro, para você que é agarrado nas coisas dessa terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É Paulo que disse aos Filipenses. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então não é buscar em Cristo as coisas só aqui da terra. Não estou dizendo que você não possa buscar aqui as coisas da terra, mas eu tenho um texto que diz: buscai as coisas lá do alto, que é para lá que nós vamos, meus irmãos, hoje ou daqui a um tempo, que eu não sei quando. Então as bênçãos, as regiões celestiais, guarda isso aí no teu coração. Versículo 4, olha aí para a sua Bíblia. Essas bênçãos que procedem de Deus o Pai, diz o apóstolo Paulo, ele vai falar de coisa que eu sei que arrepia muita gente. Então você que tem dificuldade com a doutrina da eleição, aguça o teu ouvido aí. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí ele vai falar de uma outra maneira que advém da eleição. Daqui a pouco eu falo que está aí no versículo 5. Mas deixa eu tentar ver com vocês aqui o versículo 4. Meus irmãos, o que é eleição? Termo muito humano, muito técnico. Eleição é você fazer uma escolha. Você decidiu por alguém. Acabamos de passar na nossa nação aí eleição para a presidência. Um grupo escolhe um, outro grupo escolhe outro. Nós sabemos como que funciona isso. Só que aqui, meus irmãos, a eleição mostra que é um ato da livre soberania da graça de Deus, ou da graça que provém desse Deus. É Deus que elege, é Deus que escolhe, é Deus que tem a vontade particular. Isso ele fez, é assustador o que Paulo está dizendo aqui, antes da fundação do mundo. Então você que está aqui nesta noite, que já é crente, ou você que me ouve, que já é crente, saiba que você só é crente porque houve uma eleição da parte de Deus antes que houvesse mundo. Quando é que o Senhor Deus me escolheu? Quando não existia ninguém, nada. Por que digo isso? Porque é uma linha de entendimento teológico que a eleição de Deus procede porque Deus, na sua soberana vontade, olhou lá na frente e viu que Elton ia crer. Então, Elton, que iria tomar uma decisão por causa do meu livre arbítrio, na soberania de Deus, ele viu isso, então ele me elege, ele me escolhe. E aí então, quando eu nasci, eu tomei uma decisão. Mas se for assim, meus irmãos, que Deus poderoso, esse que viu lá na frente. A pergunta que a gente sempre faz é, se ele viu lá na frente, quem é que colocou lá na frente para ele ver? Se esse entendimento é bíblico e é correto. O fato, meus irmãos, é que aqui a gente tem que ter humildade, igual o apóstolo Paulo, é chegar diante daquilo que nós sabemos que é difícil para a nossa mente e atribuir glória somente a Deus, o Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, que faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade. Não tem outro caminho para irmos, meus irmãos. Porque como é que eu vou entender esse versículo? Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Preste atenção no detalhe que a Bíblia nunca argumenta a doutrina da eleição. Nós não temos aqui uma argumentação do apóstolo Paulo numa defesa desta doutrina. O que está aqui, meus irmãos, é uma apresentação, apenas isso. Simplesmente Paulo coloca aqui o assunto diante de nós. Simples assim. Deus, o Pai, é o autor da nossa eleição. Então,
nós fomos escolhidos, não fomos nós quem escolhemos Deus. Aliás, o Senhor Jesus, para reforçar esse entendimento que já estava na mente do povo, e depois o apóstolo Paulo só ratifica o que ele aprendeu da parte do Senhor Jesus, João, quando escreve as palavras do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse exatamente isso em João 15,16: não fostes vós que me escolheste, ou que escolhestes a mim. Pelo contrário, palavras do Senhor Jesus: eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, que antes da fundação do mundo elege, escolhe, em nome de Jesus, seja concedido. Aí você fala, tá bom, pastor, então é assim? Então não dependeu de mim? Então eu sou salvo pela graça? Uma vez salvo, salvo para sempre? Então tá bom, pastor, então eu vou viver da maneira que eu quiser. Já que não sou eu que tomo a decisão, não depende de nada de mim, tudo de Deus. Bom, se você pensa dessa maneira, isso é prova cabal de que você não foi escolhido. Aliás, você deve ter sido escolhido para outra coisa, não para o que Paulo diz aí. Olha o versículo 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Você vai me perguntar, pastor, qual é a prova de que eu sou um eleito? Porque essa doutrina mexe comigo. Essa doutrina que apresenta um Deus exclusivista, escolhe um e não escolhe outro, um Deus que não tem vontade de salvar todo mundo. Meus irmãos, o que Cristo fez na cruz foi suficiente para salvar o mundo todo, todas as pessoas que já existiam e que irão existir antes dele voltar. O que ele fez na cruz foi suficiente para salvar todo mundo, só que eficazmente ele só morre pelos eleitos, por ninguém mais, porque senão seria uma contradição em termo, meus irmãos. Um Deus que é apresentado pelas Escrituras soberano, todo-poderoso, que quando quer agir ninguém impede, então ele envia o filho dele para morrer por alguém, e esse alguém diz, não, eu não quero não, mas meu filho morreu por você, ele derramou o sangue precioso dele para te salvar do inferno, eu não quero não, esse negócio de crente não é comigo não, eu quero viver minha vida e deixar a vida me levar. Então a morte de Jesus na cruz foi em vão por esses. E como numa leitura simples das Escrituras nós sabemos que a morte de Jesus foi eficaz, suficiente, cabal para os eleitos, então nenhum daqueles a quem o Pai deu ao Filho irá se perder. Todos serão salvos, todos, meus irmãos. A questão é que para muitos que já são salvos, não depende desse entendimento. Mas o entendimento desta doutrina, como eu disse para vocês no início, faz o nosso coração acalmar na hora da tristeza, da angústia, das decepções, do abandono. Saber que nós temos um Deus que é por nós, que nos escolheu, que nos chamou, que nos atraiu para Ele. Nenhum problema neste mundo, escuta isso, ou no mundo por vir, pode cancelar essa eleição na vida do crente. Nada, está seguro, não perde, não cai, não perde a salvação. Porque se não foi eu que me escolhi para ser salvo, então vai acalmar o meu coração. Eu vou viver nesse mundo de maneira santa, agradar o meu Deus por gratidão. Então, se você quer saber se uma pessoa é salva, anda com ela para ver se ela é uma pessoa que parece com Cristo, que vive a santidade de vida, que procura viver uma vida irrepreensível. Agora, se você anda com uma pessoa que é só crente dentro da igreja, lá no mundão dá um mau testemunho lascado, você dá uma visitada nas redes sociais delas e fala, meu Deus, isso aqui é crente? Essas fotos sensuais, como é que um eleito para viver santidade de vida se apresenta desse jeito? Pessoas abertas para serem repreensíveis. Então,
A marca de um eleito é santidade de vida, é vida santa, irrepreensível, é o que o apóstolo Paulo diz aqui. Então, ninguém poderá julgar-se eleito de Deus, a menos que tenha a convicção de que está em Cristo. Não mais você, não mais eu, logo Cristo vive em mim. Aqui está a marca de um eleito. Não é pelo meu esforço, eu faço isso por gratidão. Não é por vir na igreja participar do culto, eu venho porque eu sei que Deus me salvou. Não é pela quantidade de dízimo que eu dou, é por gratidão a esse Deus que me salvou. Então, nada neste mundo é meu, tudo é dele, e a qualquer momento ele pode tomar. E por último, olha o versículo 5, parece que vai piorar, né? Olha na mente de Paulo, meus irmãos, quando ele vai falar das bênçãos de Deus, que há bênção para o povo. Me parece que o apóstolo Paulo está dizendo que as bênçãos é você ter esse entendimento de que você tem um Deus que te predestinou. Versículo 5 diz assim, o finalzinho do versículo 4, né? E em amor nos predestinou para Ele. A palavra predestinar, eu sei que dá um pouquinho de comichão em muitas pessoas, que não têm um entendimento claro disso daqui. Isso aqui não é coisa de igreja presbiteriana, isso aqui é coisa de Bíblia. A não ser que você tenha uma Bíblia que não tenha a palavra. Talvez o entendimento seja outro. Mas qual é o significado da palavra predestinar aqui? É dar destino. Esse Deus que na eternidade, antes da fundação do mundo, elege, é como que ele sublinha, fala assim, esse é meu, e agora esse que é dele, ele vai dar um destino. Então, predestinar é dar um destino antemão. Foi para isso que Deus nos escolheu, com o destino certo. E isso é bênção. Pensa que na mente paulina, ele está falando das bênçãos de Deus para a vida da igreja. Então, Deus nos predestinou para Ele. E Ele fez isso em amor. Longe de você achar que Deus te ama porque Ele curou a tua enfermidade, porque Ele abriu a porta de emprego que tanto você estava esperando, você conseguiu a vaga na faculdade, você agora tem um emprego dos sonhos. Eu sei que isso também tudo é bênção, mas se você quer uma prova do amor de Deus, olhe para a cruz. Ele te predestinou para Ele, Ele te salvou, Ele te elegeu, Ele te chamou, Ele te escolheu. Então a doutrina da predestinação é para mostrar o amor de Deus, não um Deus carrasco, que escolhe um e rejeita outro. Que coisa maravilhosa sabermos disso daqui, meus irmãos, na hora do luto, de saber que a morte não é o fim, ainda que morra, se está em Cristo, viverá, como o Senhor Jesus disse para Marta e Maria. Deus nos predestinou para Ele em amor, para andarmos com Ele, para nos deleitarmos nele. Ele é a nossa fonte de prazer, Ele é o amado da nossa alma. Se não for isso, então não há marca de eleito na sua vida, ou de eleição. A linguagem de Paulo aqui é a linguagem lá da época do primeiro século, a linguagem romana. Diz aí o versículo 5, nos predestinou nele para a adoção de filhos. Preste atenção num detalhe aqui, meus irmãos. Deus nos adotou. Por que nos adotou? Porque Ele só tem um único filho, o filho do seu amor, Jesus Cristo. E em Cristo nós agora fomos adotados na família de Deus. Então, preste atenção, nunca orem ao Senhor Jesus chamando Ele de Pai. Ele não é o nosso Pai. Jesus é o nosso irmão maior, mais velho, por assim dizer. Nós temos um Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus nos adotou. Por que eu disse que a adoção é uma bênção? Aqui tem muitas mães e pais. E eu não sei, eu acho que não, mas você já deve ter experiência de alguém que já adotou uma criança. Filho adotivo é uma bênção. Eu sei que você pode falar assim, mas vai criar filho dos outros, vai nascer com aquelas características, é um risco. Meus irmãos, há uma bênção no filho adotivo e eu explico. Um filho natural pode vir quando os pais não esperam. Não estava nem esperando, de repente, comecei a ter umas tonteiras, e aí pronto.
Você não estava nem esperando, mas aí, como agora veio, então você tem que se adequar. Aí o negócio vai. Ou até mesmo quando nem queria, mas Deus abriu o ventre. Ou então ainda nem se sentiam preparados para isso, porque a nossa geração é essa. Não, nós casamos, mas nós precisamos nos preparar, comprar o nosso apartamento, comprar o nosso carro, terminar a faculdade, não sei mais o que, e vai ficando com 40, 50 anos, e aí a dificuldade vai vir. Mas Deus é tão misericordioso que vem, quando nem a pessoa estava preparada. Mas a adoção é diferente. A adoção é um ato consciente, deliberado, bem decisivo, resoluto, e isto em amor. Eu não vejo ninguém adotar uma criança com raiva no coração. Eu vou lá, eu vou adotar. Não, meus irmãos. A pessoa vai lá e se encanta, os olhos brilham, você vê todo o processo, e aí a pessoa então fala: é esse, é essa. Por decisão, é uma escolha voluntária. Acho que eu já contei para vocês aqui, quando eu estava no seminário, um colega de seminário relatou para nós o drama na família. A irmã dele possivelmente vai nos ouvir. Era uma filha adotiva, mas os pais ainda não tinham explicado para ela que ela era adotiva. De repente ela descobriu e ela se revoltou, fugiu de casa. Sabe como é que é esses jovens rebeldes? Fugiu de casa e deu uma dor de cabeça, os pais preocupados, e onde está, o que aconteceu, o que essa menina vai fazer. Com muito custo conseguiram achar a menina e levar a menina para casa. E o drama agora é: como que nós vamos tratar isso aqui? Ela já está sabendo, então a gente tem que agora dar detalhes disso daí. E eu lembro que ele em sala de aula chorando, contando como que o pai convenceu a filha a se sentir amada dentro de casa novamente. Foi exatamente isso. Ela era a única adotiva, e o pai disse: minha filha, você aqui diante dos seus irmãos foi a única que papai e mamãe tomou uma decisão te vendo para te amar. Nenhum deles nós vimos o rostinho para amar, para tomar uma decisão, amar eles. Esperamos nascer, por assim dizer, e o desenvolvimento, eles foram se transformando, e aí nós dispensamos amor. Agora você não, nós fomos lá. Tinha muitas outras crianças lá naquele local, que nós poderíamos ter escolhido e você teria ficado para lá, mas papai e mamãe resolveu escolher você, porque nós amamos você. Então você não é rejeitada aqui dentro de casa, você é amada por decisão todo dia. Meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo aqui. Deus fez isso com a gente. Eu sei que é difícil eu falar isso, mas a gente fica a perguntar, como nós acabamos de cantar aqui: por que eu? Logo eu? Um pobre pecador? Logo eu? Então não é o que ele viu em mim para me escolher, foi o que ele quis fazer, meus irmãos. Por isso eu encerro aí no versículo 6, que ele diz que ele nos aceita, meus irmãos. Por isso que nós estamos aqui em culto, senão não haveria necessidade nenhuma de estarmos aqui. Versículo 6, Paulo diz o seguinte: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meus irmãos, prestem atenção aqui, que nós podemos fazer de nós mesmos aceitáveis diante de Deus. Não, eu vou lá porque Deus me aceita. Meus irmãos, há um equívoco. Eu sei que culto público, a porta é aberta para todos. Culto público, esse é o nome. Então nós convidamos nossos amigos, convidamos os parentes que não têm nenhum compromisso com Cristo, e convidamos, porque o culto é público. Mas, meus irmãos, eu sei que eficazmente não somos nós que decidimos entrar na presença de Deus e sermos aceitos por Ele. É Ele que nos aceita. E Ele faz isso, diz aí, gratuitamente no amado. E o amado aqui nós já sabemos quem é. Então eu quero concluir essa palavra, porque hoje é noite de ceia, para a gente ter um gostinho daquilo que aconteceu na cruz na nossa boca. Vocês prestaram atenção que saber um pouquinho disso daqui nos ajuda a confiar mais em Deus?
nos ajuda a descansar mais em Deus, de saber que na nossa fraqueza nós temos um Deus forte. Nós podemos, meus irmãos, ter paz no coração, mesmo quando tudo vai de mal a pior. Nós não precisamos ficar preocupados quanto ao futuro. Eu sei que é um temor, meu Deus, ano que vem, como é que vai ser a economia no Brasil, esse governo, e a gente fica se ocupa com alguma coisa que ainda não aconteceu. Eu não estou falando de prudência, eu estou falando daquela preocupação que rouba a nossa alegria, que rouba a nossa paz. Alguém já disse, e eu concordo, que a preocupação não muda o futuro, apenas tira a paz do presente, e é verdade. Muitas pessoas que foram eleitas, escolhidas, amadas por Deus, aceitas por Deus, vivem nesse mundo como se Deus não fosse todo poderoso para cuidar da nossa vida. Ele cuida, meus irmãos, Ele é pai. Qual é o pai que o filho pedindo um pão vai dar outra coisa? Lembra que o Senhor Jesus disse? É pai, meus irmãos. Essa doutrina faz com que o nosso coração se acalme na tempestade. Então, eu gostaria de deixar essa lição para vocês. Medite um pouquinho mais nas bênçãos espirituais que Deus já nos concedeu, mesmo que nos falte aqui na terra as bênçãos materiais. Porque nós estamos vivendo numa época de um evangelicalismo, de que você tem que ser próspero para ser abençoado. Aliás, nós temos aí até a famigerada teologia da prosperidade, que Deus tem que te abençoar. E tem gente que com esse entendimento encosta Deus na parede, determina, decreta, ou então pior, marca o dia e o local para Deus te abençoar. Quarta-feira da porta aberta, quarta-feira sei lá do que, e aí já marcou, rua tal, número tal. E aí, se Deus não estiver lá e não fizer, porque o Todo-Poderoso que está lá liderando vai decretar. E se não acontecer é porque você não tem fé, é porque você não acredita, ou porque talvez você seja um presbiteriano. Por último, vocês perceberam aqui, meus irmãos, não se sinta sozinho. Eu fico imaginando, ainda que não estava claro isso na mente de Noé, mas isso aqui confortava o coração de Noé, saber que ele tinha um Deus que abençoava ele nas regiões celestiais, e fez com que ele vivesse acreditando em Deus numa época em que mais ninguém acreditava, sozinho, ele e a família. Então, aqui está um consolo para nós, meus irmãos. Não se sintam sozinhos aqui neste mundo. Eu sei que a solidão é uma realidade, especialmente para os idosos. A idade vai chegando, a solidão vai batendo, o idoso fica preocupado se os filhos vão cuidar ou não, como é que vai ser isso, o vigor vai diminuindo. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele dá até uma ênfase, nunca jamais. Se fosse nunca já estava bom, eu já entendi, mas ele diz, nunca jamais te abandonarei. Nós temos um Deus que é por nós, e se Ele é por nós, meus irmãos, estamos bem, estamos guardados, estamos seguros, estamos abençoados. Então, a prova de que você, repito, é um eleito, é o desejo que você tem de querer parecer com Cristo. Como é que está a sua vida nesta noite? Quem é você nos teus negócios, lá no teu trabalho, lá no teu colégio, lá na tua família? Você foi escolhido para ser santo e irrepreensíveis. Guarda isso daí no teu coração. Aqui está, meus irmãos, as bênçãos. Você que anda atrás de bênçãos da parte do Senhor Deus, está aqui. Esta bênção de você saber que você foi escolhido antes da fundação do mundo para Ele. Isso não te basta, não, meus irmãos? Você ainda quer mais? O que é que você quer para satisfazer o teu coração, para superar essa crise psicológica que você enfrenta? O que é que você precisa de mais? Meus irmãos, aqui está um santo remédio para guardar o nosso coração
dessas crises loucas que nós enfrentamos neste mundo de consumismo. Eu estou convencido que a maioria das nossas crises é por causa da avareza do nosso coração, da ganância do nosso coração, do amor ao tesouro desta terra. A avareza é uma idolatria, cuidado para você não ser um idólatra. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento? Mais uma vez. Senhor nosso Deus, com muita humildade que nós nos aproximamos do Senhor pelas Escrituras, porque o nosso temor, Senhor, é afirmar aquilo que o Senhor não afirma e nem afirmou pelas Escrituras. Mas, ó Deus, os nossos olhos nesta noite, diante do que nós lemos aqui, contemplou a ação do Senhor, na soberana vontade do Senhor, quando o Senhor mesmo quis se deixar ver, neste tempo em que o Senhor escolheu a igreja do Senhor, o teu povo, e o Senhor fez isto apesar do teu povo, porque sabendo que este povo não merecia nada da parte do Senhor, aprove o Senhor amar, e amou de maneira sacrificial, ó Deus, porque hoje nós temos a informação completa, que o Senhor enviou o teu único Filho, para morrer por nós, prova do teu amor, que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó Senhor, não há palavras para agradecermos tão grande salvação. Perdoa-nos, Senhor, quando somos murmuradores, quando reclamamos, ó Deus, de coisas que nós mesmos julgamos ser justas da parte do Senhor, e muitas vezes nós não a temos, e não são poucas vezes que isso faz com que nós nos desanimamos em buscar o teu reino em primeiro lugar, a buscar a tua face enquanto se pode achar. Nós agradecemos por esta noite, quando, por este amor eterno, mais uma vez, o Senhor aqui neste local nos trouxe, para mais uma vez ouvirmos a doce voz do Senhor, quando nos diz: meu filho amado, eu tenho amado. Ó Senhor, te agradecemos por este amor eterno. Ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira a agradar o Senhor mesmo aqui neste mundo, santos e irrepreensíveis, por causa daquilo que o Senhor já fez por nós. Guarda o nosso coração da soberba, da altivez, da ganância, da avareza. Ó Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus que já tem nos abençoado nas regiões celestiais, mas como o Senhor tem nos abençoado aqui neste mundo, bênçãos terrenas. O Senhor tem nos dado condição de moradia, tem nos dado condição de alimento, de ir e vir. Agradecemos pela nossa renda, tudo isso vem do Senhor, que tem nos abençoado. Não deixa que sejamos ingratos diante desta tão grande bênção. Saber que o reino do Senhor aqui neste mundo está sendo expandido por aqueles que são fiéis em Cristo Jesus. Que sejamos estes encontrados pelo Senhor fiéis, ó Deus. Assim oramos, com gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Amém.